Ok, gente, então, como eu tinha comentado, vou fazer um overview aqui bem rápido sobre servomotores, vocês já devem ter se apropriado da maior parte desses conceitos, tá? Infelizmente, os servomotores que a gente tem são servomotores de pequeno porte, são servomotores CC, tá? Mas depois eu comento aqui, en passant, né, sobre os servomotores CA, tá? Então, servomotor nada mais é do que um motor CC, tá, pessoal? Como vocês já viram comigo antes, tá? Só que ele é um motor CC que ele conta com duas coisas a mais, tá? Ele conta, primeiro, o servomotor CC, óbvio, né? O servomotor CC nada mais é do que o motor CC com dois elementos adicionais. Um elemento que é um sensor de posição, tá? Que serve para indicar para ele qual o ângulo que ele atingiu num certo momento, tá? Nos casos mais comuns. E um segundo elemento que é algum circuito de controle, tá? Que em razão da posição desejada, da posição informada pelo usuário e da posição atual do servomotor vai determinar a ação que o motor CC deve realizar, se ele deve girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Maravilha? Então, nada mais é do que um dispositivo, e aí eu tenho aqui uma figurinha mostrando, né? Onde vocês têm um sistema de controle de posição angular. Então, ele é um motor CC com um sistema de controle. E para que ele serve? Toda a movimentação que vocês queiram fazer, onde vocês desejem uma posição absoluta, né, pessoal? Ou seja, eu quero atingir o ângulo de 45 graus, eu quero atingir o ângulo de 120 graus, o servomotor é uma das opções que a gente pode utilizar, a outra opção é o motor de passo, e aí existem prós e contras a cada um desses caras, tá? Mas o servomotor é uma das opções mais usadas ainda hoje, tá? Em indústria, principalmente, servomotores CA são muito usados, tá? De corrente alternada, aí com motores aí síncronos ou de indução, tá? Mas basicamente, então, ele é um dispositivo de acionamento, um dispositivo que a gente liga, né? Só que ao invés de ligar com aquelas ações que a gente viu para motor CC, que era ligar, desligar, controlar a velocidade, controlar sentido de rotação, aqui eu não eu esqueço essas três ações e a minha ação é diferente. A minha ação aqui é determinar a posição que eu quero que o motor atinja. Só isso, tá? Então, como eu tinha dito, né, tem o sistema atuador, que é o motor, tem o sensor e tem o circuitinho de controle, tá? Como é que esses motores são construídos, né, gente? Tem inúmeras formas de construção, mas tipicamente, em termos de sensor, a gente vai ter nos motores mais parrudos, né, nos motores mais robustos, a gente vai ter alguma forma de encoder de posição ou de tacômetro, tá, que sirva para a gente justamente conseguir determinar a posição, às vezes até posição e velocidade do motor, tá? Alguma forma de encoder de posição, em suma, tá? E nos motorzinhos menores, eu não peguei ele aqui, eu devia ter pego aqui a carinha do servomotor, tá? Mas deixa eu mostrar aqui. Nos servomotores menorzinhos, o mecanismo de controle de posição, que são esses carinhas aqui, tá? Esse daqui é o que vocês vão ter em laboratório, tá? Obviamente, uma versão, né, desse cara aí tem uns mais porradas, né, uns mais parrudos e uns menorzinhos, ok? Mas basicamente nessa linha aqui que vocês vão ter, que são servomotores que a gente chama de servomotores para modelismo, tá? Que eles servem para aeromodelismo, para tipicamente aeromodelismo, né? Eles são bastante usados, esses servos, tá, para fazer o controle, seja do drone, seja do avião, ou o que for. Maravilha. Então, nesses caras aqui, o controle a realimentação de posição não se dá por tacômetro, não se dá por encoder, se dá por uma resistência, né? Por um resistor, por um potenciômetro, imaginem, que conforme ele gira, ele gera uma tensão que indica a posição que o motor está num certo momento. Maravilha? Vocês notam, inclusive, nesse motor, não sei se vocês percebem, que ao contrário do que seria esperado no motor, o eixo não é centralizado, né? Vocês estão vendo aqui que o eixo está deslocado para a direita, né? O que significa isso? Significa que esse motor tem uma caixa de engrenagens aqui, o que a gente chama de uma caixa de redução, tá? Que basicamente serve para quê? Serve para transformar a velocidade que o motor CC desenvolve aqui em torque, né? Em força de giro do motor. Maravilha? Então, com isso, ele consegue aguentar algumas cargas bem razoáveis, tá? Apesar de ele ficar mais lento. E o sistema de controle, né? O circuito de controle, pessoal, aí depende de como é que ele é implementado, tá?
Pode ser um controle tipo PID, que é uma coisa que vocês não veem aqui no nível médio, tá? Que é um controle proporcional integral derivativo, tá? Que é um controle que a gente consegue atingir a posição desejada sem erros e com maior velocidade, tá? Aí depende como é que foi ajustado, mas que é uma coisa um pouco mais complexa, como pode ser também um controle bang-bang, que é o nosso caso, tá? O controle bang-bang é o quê, né? Tu liga para um sentido, atingiu a posição, desliga, se passou, liga no outro sentido, inverte a rotação. Basicamente isso é o famoso controle bang-bang, que é o caso desses servomotores menores, tá bom? Maravilha. E o controle de posicionamento de um servomotor, pessoal, tipicamente se dá por largura de pulso, tá? Então a gente consegue fazer isso de diversas maneiras, sendo que uma das maneiras típicas desse tipo de controle ser realizado é através dos dispositivos PWM, tá? A gente já viu o uso de PWM lá nos motores CC, mas lá a gente não estava preocupado com a duração do pulso, a gente estava preocupado com a tensão média gerada, né? Aqui a preocupação é diferente, tá? Aqui a preocupação é que a duração do pulso seja determinada. Então, por exemplo, para esse exemplo aqui de posicionamento que vocês estão vendo, por exemplo, um pulso de 1,5 milissegundos significaria a posição central do servomotor, tá? Que a gente pode chamar tanto de 0 quanto de 90, né? Depende do sistema de coordenadas que vocês estejam utilizando, tá? Já pulsos de 0,6 ou de 2,4 levariam o motor, respectivamente, a menos 90 e a mais 90 graus, tá? Então, vocês notem, até pelo que o diagrama está apresentando para vocês, que a gente tem que gerar um pulso, então, com uma largura mínima, em nível alto, mas a gente tem que repetir periodicamente esse pulso. Maravilha? E aí depende do servomotor, né? A periodicidade da onda deve ser uma periodicidade determinada, a depender do servomotor considerado, tá? O servozinho que a gente tem no laboratório é esse daqui, SG5010, é diferente desse daqui que vocês estão vendo, né? Mas a cara dele é muito parecida com essa. Talvez ele seja um pouquinho mais robusto, tá? Que aí tem algumas características particulares, né? Vocês veem que é um motor bem leve, né? 50 gramas, alimentação de 4,8 a 6 volts, tá? Tem um torque bem razoável, tá, pessoal? Se vocês forem ver aqui, né? Ele aguenta alguns pesos bem razoáveis, tá? Ele faz uma movimentação bem boa, tá? Em contrapartida a isso, né? Ele é lento, né, pessoal? Vocês têm um movimento aqui de 0. Vamos arredondar, né? 0,2 graus por segundo. Maravilha, acho que tá invertida essa unidade aqui, tá? Grau por segundo, certo? Então ele é um motor que para dar um giro de 180 graus ele leva um tempinho, tá? E os pulsos, em termos de duração, vocês vão ver que não tem nada a ver com a figura aqui anterior, tá? É bem diferente, né? A gente tem pulsos trabalhando de 1 a 2 mili, tá? Onde a posição extrema de num sentido, num lado, que a gente poderia chamar de menos 90, é um pulso de 1 milissegundo de duração, a posição do outro lado extrema é de 2 milissegundos e a central de 1,5 segundo, tá? Então é um servo que a gente consegue usar para fazer controle de posição, tá? Até para vocês terem a noção, então, tá? Existem servos que a gente consegue controlar a posição e tem servos que são o que a gente chama de servo de rotação livre, que ele permite tanto a determinação da posição quanto a determinação de velocidade de giro, tá? Esse servozinho, e aí o que a biblioteca essencialmente nos permite fazer, ela até permite controle de velocidade também, mas o foco dela é fazer controle de posição, tá, pessoal? Então, o resto que eu vou abordar aqui é a biblioteca do Arduino, tá? E aí eu já vou para o Tinkercad, porque é uma biblioteca bastante simples, tá, pessoal? Essa biblioteca servo é uma biblioteca que ela faz o controle dos servomotores usando o PWM em pinos específicos, tá? Se vocês quiserem usar um servomotor e o controle de um servomotor em outros pinos, é bem provável que existam outras bibliotecas. Tá. Ó, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Software Server Library, tá? Que conseguem realizar o controle de servomotores em outros pinos. Então, já para quem vai trabalhar com servomotor, né? Cuidem, tá, pessoal? De novo, vou repetir. A biblioteca servo do Arduino, que é a que eu vou abordar com vocês, ela é uma biblioteca que ela se presta para fazer o controle de servomotores. Ela funciona excepcionalmente bem, porque ela usa o PWM interno do microcontrolador,
seja do Atmega 328, seja do Atmega 2560, tá? Então ela está usando a função de PWM. Em razão disso, não são todos os pinos que vocês vão conseguir usar, tá? Então, por exemplo, no Arduino Uno, vocês conseguem usar o pino 9 e 10. Maravilha? Ah, mas eu precisava botar mais um servo. Ralou. Com essa biblioteca não vai. Aí vocês têm essas opções aqui de bibliotecas que simulam, né, o efeito de um PWM, porém em software. Maravilha, aí é só dar uma olhada nela. Na verdade, o uso dela é o mesmo, só que ela vai fazer o acionamento do servomotor em software, tá? Aí talvez ela bloqueie, não, é via refresh, né? Maravilha. Então, na verdade, ela não vai travar o código, tá? Que é o ruim na parte de motor de passo. Ela vai funcionar livremente, mas vocês têm que chamar esse método aqui, refresh, periodicamente para que ela execute a movimentação. Maravilha, tá? É uma biblioteca super, super simples, tá, pessoal? Basicamente, a gente vai ter uma função attach, que vai servir para vincular um objeto que a gente criou representando um servomotor a um certo pino. Uma outra biblioteca, que vai ser a biblioteca write, que vai servir para indicar a posição que vocês querem trabalhar, tá? E basicamente é isso, tá, gente? Aí tem funções auxiliares, que seriam a write microseconds, que é para vocês acionarem diretamente o motor. A read, que é para ver a última posição setada para ele, tá? A attached, que serve para verificar se o servomotor já foi vinculado a um pino ou não. E a detach, que serve para liberar, né? Para liberar o pino do Arduino para um outro uso, por exemplo. Certo? Eu vou criar um novo exemplo, é óbvio que eu já tinha feito aqui o exemplo com servos, né? Se vocês forem ver aqui, até deixa eu mostrar aqui para vocês antes de ir para um novo. Esse é o exemplo que eu fiz ele seguindo um posicionamento pré-fixado, né, gente? Aí vocês poderiam perguntar, mas para que eu quero fazer isso? Imaginem que vocês estão fazendo uma máquina, tá? Um alimentador, sei lá, não sei qual. De novo, aqui com a gente, a questão de projetos, né? Eu livrei vocês de projetos na disciplina. Maravilha? Mas vocês ainda têm a disciplina de projetos. Daqui a pouco, sei lá, vocês vão fazer um alimentador na disciplina, né? Alimentador de animais, sei lá, um bebedouro automático, alguma coisa do tipo, tá? Aí talvez vocês tenham que gerar movimentos específicos sobre uma estrutura mecânica que vocês podem fazer com servo, né? Então, aqui nesse caso, se eu bem me lembro, e aí vocês estão vendo que um servo girou, até vou mostrar, né? Os servos todos eles começam numa posição específica, e aí um deles eu fiz girar para a posição central, que é o servo B, que vocês estão vendo aqui ele girar, né? Maravilha? E aí, gente, eu só mandei executar os movimentos. Ó. Então aqui vai executar os movimentos, né? E posso mandar o segundo fazer ao mesmo tempo, tá vendo? Então eu estou comandando os dois servos simultaneamente. Por alguma razão, agora ficou bem pesado aqui na minha máquina. Vocês estão vendo o tempo de simulação bem vagaroso, tá? Não é para ser tão vagaroso assim também. Mas vocês viram ali, um servo está parado nesse momento, né? E o outro servo está fazendo a sua movimentação, e vocês estão vendo na serial os passos de movimentação que estão sendo realizados, né? Por exemplo, o M0 saiu e foi a 135 graus, agora ele foi a 20 graus. O M1 estava em 180 e agora vai para 150 e assim por diante. Então eu estou fazendo uma sequência de movimentação que a gente faz, adivinha como? Por uma máquina de estados, né, gurizada? Então era só para mostrar aqui um caso, mas eu vou fazer ele do zero com vocês, tá? Aí vocês acompanham enquanto eu vou criando aqui o probleminha. Posso fazer com dois servos também, tá? Não tem problema. Vamos lá. Deixa eu montar a circuiteira, que é bem pouca. Lado bom, né? A parte mais chatinha aqui é eventualmente fazer um tratamento dos botões, tá? Daí eu copio a biblioteca de botões. Até devia ter deixado, deixa eu abrir ali para já preparar para copiar, tá? Placa de ensaio pode ser uma pequena. É só para os botões. E aí o resto agora são servos, botões, né?
Eu vou botar, sei lá, 2 botõezinhos aqui só para um dos motores, um potenciômetro para um terceiro motor, para o segundo motor, perdão. E aí eu vou colocar os servos, tá? Qualquer um deles poderia ser, tá, gente? Eu vou... Esse daqui, eu até tenho que lembrar das posições. Eu chutei... Deixa eu pegar esse outro aqui, só para usar um diferente, tá? Não faz diferença na prática, mas é só pra gente ter a referência aqui de 2 servos trabalhando, ok? E aí eu vou pegar a fonte, né? Porque a alimentação desses caras aí não é uma alimentação que a gente possa fazer. Ó, olha aqui, ó, esse daqui eu não sabia, tá, gente? Nunca testei posicional e contínuo, tá? Então esse daqui vai ter o controle de velocidade. Até depois eu posso ver. Eu tenho que testar, porque eu já vou brigar agora para achar a posição desses caras, tá bom? Vocês vão ver que eu vou ter que fazer um chute para o outro lá, para o outro servinho, os que estão nas aulas de vocês, eu acabei achando as posições adequadas, tá, de giro. Bom, maravilha. Vamos montar a circuiteira, tá bem simples. Basicamente, eu vou puxar... Vou puxar o terra aqui para todo mundo. O terra, no terra não, né? Fica horrível em português. A referência, né, de tensão. Terra, na verdade, é outra coisa. Mas vamos lá. Dos botões foi puxado. Do potenciômetro também. Maravilha. Vou pegar o VCC. Só por causa do potenciômetro, tá? Nesse caso. Então, aqui... Tá lá o VCC, maravilha. Em termos aqui de referência de tensão, eu tenho que usar a mesma referência para todos os dispositivos, né? Então, vocês vão notar aqui que a fonte... Meu Deus. Que a fonte eu vou fazer ela ter a mesma referência de tensão do restante do circuito. Um pouquinho mais para cá. Agora sim. Que mais? E aí eu também posso puxar. Na verdade, eu acho que vou fazer assim. Vou puxar aqui a referência de tensão. E aí eu puxo aqui da fonte direto. Maravilha. Então tá ali. Ok, e a alimentação daí dos motores eu vou puxar por aqui, né? E aí vocês estão vendo aqui que ele identifica os pinos pra gente. No caso aqui, o pino da alimentação é o central, né? E eu vou fazer um jumper aqui meio estranho, né? Mas serve para aquilo que a gente quer realizar. Tá ótimo. Ok. A referência aqui de terra, vamos puxar do mesmo lugar ali. Aqui. Maravilha. Tá. E agora os pinos de sinal. Então, vou ter os pinos de sinal para os motores, perdão, para os botões. Lembrem-se que é o 9 e o 10, né? Só para confirmar, que a minha memória também é tristeza. 9 e 10 que a gente pode usar no Uno, tá? Então, ali eu usei pino 6 para um dos botões. Vou usar o pino 7 para o outro. E vou usar o A0 aqui para o potenciômetro, tá? E por fim, para o servo motor, eu vou puxar lá os pinos 9 e 10. Que aqui é o pino de sinal. Ele tá me selecionando esse terra aqui, eu fiquei encucado. Um pouquinho, pessoal. Só para não dar caca. Agora sim. Eu vou puxar um servo ali no pino 9, né? E o outro que tá no 10 eu vou ter que fazer uma
uma manobra aqui. Então, pino 9. Maravilha. E o outro pino 10. Então, montei o circuito. Montado o circuito, tá? A gente pode passar para o código. A única coisa que eu vou fazer, tá, pessoal? De novo, eu vou copiar a parte a bibliotequinha, as funções que a gente fez para botões, né? Para não ter que ficar reinventando a roda. Então, aqui, na verdade, ali o include vai ter, eu vou comentar que tem que ser feito, né? Mas já vou copiar junto. Aí a setup para eu não lembrar de fazer nenhuma inicialização. Aí depois eu modifico o resto. Só a função setup que a gente precisa, senão eu vou esquecer. Maravilha. Nosso código. Aqui. Tá. Isso aqui tudo a gente não precisa agora. Eu preciso só de um botão aqui para lembrar de como é que eu faço as inicializações dos botões, senão eu vou ter que constar tudo lá. Maravilha. Isso aqui tudo a gente apaga também. Um pouquinho que eu quero... Não sei se eu vou usar um timer, tá? Mas eu vou deixar um dos timers ali também. Para eventualidade de eu precisar declarar um timer. Maravilha. Então, pessoal, fora aqui a biblioteca de botões, né, que a gente tem, uma das coisas que eu tenho que fazer é fazer a inclusão explícita, né, do código referente, da biblioteca referente a servos, né? A biblioteca servo precisa ser inclusa, né? Que nem a Liquid Crystal, né, pessoal? Mesma coisa quando você trabalhava com LCD. Vocês tinham que fazer a inclusão explícita da biblioteca. Então, eu incluí a biblioteca, aqui o código de botões a gente mantém, né? Vou declarar meus pinos em seguida. A gente vai usar tudo isso só para usar o push pressed, né, cara? Mas fazer o quê? Vamos declarar os pinos. Então, vamos lá. Pino start, eu vou chamar de pino 6. Tá? Define. Pino reset, eu vou chamar de pino 7. O motor 1 é o pino 9. Motor 2 é o pino 10. E posição é o pino A0. Maravilha? Tá tudo de pinos, né? Não só dos botões. Imagem do circuito. Definimos aí todos os pinos, tá? Em termos de botões, a gente vai ter um botão que eu vou chamar de Start e um outro botão que eu vou chamar de Reset. Vai controlar somente um dos motores, tá? Controlam o motor 1, que vai ser o motor mais da esquerda aqui, tá? Esse motor aqui, ó. É o que vai ser controlado. Maravilha. Temporizador. Eu vou precisar um ali só para atualizar a posição da leitura aqui do potenciômetro, tá? Então, vou manter uma timer só. E aí, pessoal, basta a gente fazer aqui a inicialização, né? Então, faltou aqui os objetos dos motores, né? Então, sempre que a gente utiliza a biblioteca servo, a gente tem que criar um objeto para cada motor. Então, vou chamar aqui motor 1 e servo motor 2. Vocês podem ter, obviamente, né? Aqui no caso do Uno só suporta 2 pela biblioteca, mas no caso do Mega, por exemplo, vocês podem ter mais motores sendo controlados simultaneamente, tá? Iniciar botões aqui. A gente tem que iniciar o pino Start e o pino Reset, né? Mode. Reset. Todos os botões ali não tem nenhuma resistência, então vai usar
o input pro up, né? E aí tem que iniciar esses botões aqui. Então, start. Start fica no pino start, então não preciso modificar nada, né? Então o pino está identificado, como ele é pull up, quando ele é fechado, o nível é 0, e eu deixei 5 microsegundos, 5 milha ou 5 micro, já não me lembro agora, como intervalo aqui de debounce, 5 milha certamente, tá? E aí o outro botão eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Então debounce, pino reset. Então, vou botar qual é o valor dele quando o botão está fechado, que é nível baixo, né? Qual é o intervalo que eu quero para o debouncer. Vou deixar 5 também, milha. Vou iniciar o botão. Maravilha. Então, os botões estão ok, tá? O potenciômetro não tem que fazer nada, mas eu vou criar uma variável aqui global, tá? Indica a posição setada do motor. Então, vamos... Posso fazer isso, pode ser um byte. Vou botar como inteiro. Inteiro sem sinal. Posição, vou botar como 0. Bom, uma das coisas, tá, pessoal? Quando a gente está usando a biblioteca servo, ao invés de ela indicar a posição como menos 90, 0 e mais 90, ela começa em 0 e depois termina em 180, tá? 90, então, é a posição central. É um sistema de coordenadas, né, pessoal? Ao invés de ela chamar isso de 0, ela chama esse daqui de 90, essa posição ela chama de 0 graus, e a outra posição aqui ela chama de 180 graus. Perfeito? Então, ela gira de 0 até 180, tá? É a forma como a biblioteca trabalha, é a referência que ela utiliza, tá? O que mais que eu preciso fazer aqui? Criei o objeto dos motores, agora a gente associa, ou vincula, se vocês preferem, né? Vincula os pinos aos servomotores. E aqui tem a parte que é a mais trabalhosa na prática, tá? Que basicamente eu posso fazer esse ateste de duas maneiras, tá, gente? Se eu fizer simplesmente a indicação do pino, por exemplo, indicar aqui que o motor 1 ele está lá no pino. Bom, eu não posso usar aqui o mesmo nome, né? Então deixa eu chamar de pino, motor 1. Deixa eu chamar aqui de pino, motor 2, e aqui eu vou chamar de pino, posição, tá? Senão vai dar confusão depois. Então aqui motor 1 ponto a taxa, ao invés de eu indicar isso daqui só, tá? Se eu fizer isso daqui só, eu estou usando o padrão do Arduino. Padrão de comando do Arduino. E aí é interessante, né? O que é o padrão de comando do Arduino? Só para mostrar para vocês, ó. O Arduino, ele considera, a razão dos motores mais comuns, obviamente, o Arduino considera, pessoal, que o controle do servomotor, ele varia de 544 milissegundos para microsegundos, perdão, tá? Para 2.400 microsegundos. Então, esses são os valores padrões dele, tá? Ele considera que 544 microsegundos equivale à posição 0 graus, e ele considera que 2.400 microsegundos equivale a 180. Maravilha? Corresponde ao motor? Não sei, depende do motor. Cada servomotor vai ter uma forma de comando, tá, gente? Então, vocês tomem cuidado e verifiquem se aquela posição indicada, ela é ou não é correspondente a realmente o que vocês estão querendo, o motor que vocês estão querendo utilizar. Eu não sei qual é esse motor, já vou dizer para vocês, tá? Vou deixar aqui. Eu não faço a menor ideia de qual é o controle de posição desse motor, então, inicialmente, eu vou ver se o que o Arduino nos propõe, tá? Serve. Motor 2, ponto teste, pino motor 2, e vou considerar, né? A gente vai usar, então, 544 micro para a posição 0 e 2.400 micro para a posição 180. Não sei se é verdade,
tá? Existe uma ótima chance de não ser, ok? Mas tudo bem, vamos fazer o teste. Mantive a serial aqui e o resto aqui a gente não precisa mais fazer nada de muito especial. Eu vou dar uma variável aqui auxiliar, tá? Ato, posição no ciclo, né? O motor 0. Então, basicamente, vamos criar aqui uma variável, sei lá, byte state m0 a 0, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer na função loop, obviamente, é ler os botões. Talvez eu tenha que criar mais variáveis ali de apoio, tá? Mas vamos ir vendo. Criei aqui os meus botões, tá? Vou processar eles. Então, pull iniciar igual a... Como é que é? Push. Esqueci do nome. Eu faço os negócios que esqueço, né? Push pressed, né? Push pressed. Pressed start. Pull resetar igual a push pressed reset. Aqui eu estou fazendo a leitura das minhas entradas, né? Lembre-se da estrutura de uma máquina, né? Que nem a gente faz, né? A gente fez lá desde o ano passado, né? O ano letivo passado. Aí vou ler aqui a posição, né? Então, int signed, int leitura igual a log read, aí é pino posição. Ah, então, li aqui os dois botões mais o potenciômetro. Maravilha? Ok. O que eu vou fazer com isso? Bom, primeiro cara, né? Controle do motor 1. Na verdade, motor 2, né? Desculpe. O motor da direita aqui eu vou fazer girar livremente de acordo com a posição que o potenciômetro está indicando. Tá? Então, eu vou fazer um mapeamento, né? Fazer posição igual a map. Eu quero mapear a variável leitura, que vai de 0 a 1023, para uma posição de 0 a 180 graus, e eu simplesmente vou mandar o motor 2 ir para a posição. Maravilha? Faltou iniciar o temporizador aqui também, né? Deixa eu ver, timer. Só para não ficar um monte de mensagem. Um monte de mensagem perdida, né? Timer é timer.mark, se eu não me engano. Já confirmo. É timer.mark. E eu também tenho que setar o intervalo. Timer.com igual a 1000. Tá? E aí eu simplesmente verifico se o temporizador estourou, não me lembro também qual é a função. Ver tempo. É bool, né? Isso. If ver tempo. Timer. Aí a gente vem aqui na serial e diz, né? Serial.print posição M2, né? Print ln posição. Maravilha. Só isso mesmo, né? A gente só quer, de vez em quando, setar ali as posições do motor 2. E o motor 1, a gente monta uma máquina do motor 1. Aqui eu vou ter um switch, state M1, eu acho, M0, já nem me lembro, M1 tem que ser aqui. Não é motor 0, é motor 1, motor 2, tá? Maravilha. Então, switch state M1, e aí a gente vai, eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, mas vocês poderiam complicar à vontade, né? Então, aqui eu chamo de partida, né? Reset, né, do motor, tá? Aí eu vou dizer o quê? Motor 1.write, vou indicar que ele fica em 90 graus, tá? Certo, gente? E aí eu fico verificando aqui, se iniciar
if iniciar. E teria várias formas de fazer isso também, tá? Eu não sei se a melhor forma é ficar escrevendo, mas tudo bem. Vamos iniciar desse jeito aqui, depois a gente vai ajeitando o resto. Só para dar ideia. Case 2. Vou fazer 3 posicionamentos dele, tá? Case 3. If iniciar, aí eu vou fazer o quê? State. Aí eu preciso de um outro temporizador. Eu esqueci. Se eu vou fazer isso daqui, então vou chamar de timer M2 e timer M1, tá? Eu já vou explicar o porquê desse segundo temporizador, tá? Então, timer M2, timer M2, timer M1, ponto. Eu vou botar um intervalo de 2 segundos. A marcação não precisa. Tá? Então, aqui, se eu estou no 0, eu mantenho o motor na posição 90. Se o iniciar for clicado, eu digo, então, que o motor deve ir para o caso 1, para a primeira posição, tá? E aí eu dou um print ln aqui. M1 indo para, sei lá, 0 graus. Tá? E marco o tempo. Vou precisar marcar o tempo aqui, tá? Timer M1.mark miles. Resetar o temporizador sempre que eu fizer isso. Maravilha. E aí aqui no case 1 a gente vai colocando as posições. Então motor 1.right, a posição do caso 1 é a posição 0, né? Então vou escrever aqui, ó. A primeira posição, 0 graus. Só para a gente definir as posições, tá? Segunda posição, 180 graus. E, sei lá, terceira posição, 45, uma falta de coisa melhor, tá? E a gente vai dar, sempre que entrar na situação de operação do motor, dependendo de qual posição eu quero que ele execute, eu vou indicar ela, né? Então, aqui, primeira era 0, segunda 180 e a terceira vai ser 45, tá? E aqui, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o motor deve ou não ir para o próximo passo. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? If ver tempo, por isso do temporizador, tá? Timer M1. Tá? Não sei por que ele gosta de tirar minha indentação. Aí o que eu vou dizer aqui, basicamente? State M1 igual a 2, vou para a próxima posição. Se estourou 2 segundos aqui na posição 1, eu vou para a próxima. Óbvio que vocês poderiam fazer os tempos distintos, né? Então, por exemplo, eu preciso ficar 2 segundos na posição 1, mas na posição de 180 graus eu vou precisar ficar, sei lá, gente, 10 segundos, tá? O que vocês fariam aqui, então? Timer M1, ponto intervalo, igual a 10 mil. Ou seja, vai ficar 10 segundos na posição de 180, tá? Fora esse ver tempo aqui, a gente também teria que processar eventualmente o reset, né? Então, se o cara apertou, não é reset o nome, era iniciar e resetar. Se o cara apertou o botão resetar, então a gente poderia indicar isso daqui, né? Então, eu vou dizer aqui que ele vai voltar por estado 0 e era isso, tá? ln indo para repouso. Tá? M1, né? Indo para repouso. Enquanto aqui que, nesse caso aqui, que seria o segundo, eu posso indicar que ele é serial.println M1 indo para 180 graus, tá? Só para a gente conseguir acompanhar na serial. Então, tá aqui o caso, né, gente? Aqui o processamento aqui da primeira posição. Então, eu vou para 0 graus. Se o cara apertar o botão para resetar, eu sempre volto lá para o início, tá? Se estourar 2 segundos na minha posição,
eu altero o intervalo e digo que agora tem que ser 10 segundos, e vou para a segunda posição, alterando o estado da minha máquina. Mesma coisa eu vou fazer aqui no caso 2. Mesma coisa eu vou fazer aqui no caso 2, tá? M1 indo para repouso, timer M1, só que agora eu vou para a próxima posição, que é a posição 3, tá? E na posição 3 eu vou dizer assim, ó, eu quero ficar 5 segundos. Então, alterei ali o intervalo do temporizador e vou dizer, ó, vou ficar 5 segundos na posição 45 graus, são de 45, tá? Não se esqueçam dos breaks, né, senão vai dar desastre, tá? E por fim, aqui no caso 3, sei lá, né, eu poderia ir direto para o repouso, tá? Na verdade, vou colar tudo igual, tá? Eu continuo mantendo o reset, que daí é uma ação externa, né? E aí eu seto de volta aqui o temporizador para 2 segundos e digo M1 indo para... Tá bom? Então vai voltar, vai ficar 2 segundos na posição de 0 graus quando a máquina for iniciada. Ok? Só para ficar o comentário ali. Então montei aqui meu código. Tem um código representativo da máquina do motor M2, que só vai refletir a posição do potenciômetro. Tem um outro código relativo aqui à máquina M1. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é rodar agora, ver se não ficou um monte de erro, que é provável que tenha ficado. Timer. É timer M2. Tá? Milagre. Tá? Os dois estão movimentando ali para o seu início. Notem que esse motor aqui, ele não foi bem para 0 graus, vocês estão vendo? Mas o M2, teoricamente, foi para 180, né? Vamos ver aqui, ó. Agora ele vai para 0. Vocês vão ver, vão confirmar comigo aí que não é... Talvez eu tenha que dar um zoom para vocês enxergarem melhor, tá? Mas que certamente não é 180 graus a posição. Vocês estão vendo que ele não ficou bem alinhado ali, ele ficou tortinho, né? O que significa isso, né, gente? Da mesma forma, ó, quando eu boto para 0, perdão, quando eu boto para 0, para 180, na verdade, desculpe, ele também não vai ficar alinhado. Significa isso, gente, que aqueles intervalos de comando do servomotor padrão da biblioteca, que é 540 micro e 2.400 micro, não funciona para esse motor, tá? Então, como não funciona, como eu não consigo realmente atingir nem 180 nem 0 graus, vocês viram que 180 ficou mais distante, né? Tem uma abertura, não sei se vocês percebem, né? Tem uma enorme abertura aqui em relação ao que seria 180 graus. O 0 graus até não ficou tanto. Eu fiquei com a impressão que o 0 graus não ficou tão ruim quanto 180, mas pode ser engano. Pode ser golpe de vista. Não, ao 0 realmente ficou mais próximo ali da linha vertical, né, por assim se dizer. O que significa isso, gente? Significa que eu tenho que vir aqui agora na minha função attach e tentar acertar os períodos. Então, vou chutar aqui 500 e 2.500, por exemplo. Chutei, eu realmente não sei se é 500 ou 2.500, tá? Mas vamos ver, né, gente? Então, eu estou dizendo que a posição que seria 0 graus corresponde a 500 micro, e a posição que corresponde a 180 é 2.500. Lembrem-se, para o padrão do Arduino, 0 graus seria 544 e 180 seria 2.400 micro, tá? Então, aqui eu estou chutando. Vamos ver se vai dar certo o meu chute. Provável que não, tá? Mas depois a gente vai ajustando. Como é que a gente saberia isso daqui de forma mais séria, né, pessoal? Para eu saber isso daqui, eu acho que até o 0 eu devo ter... Não, quase acertei, ele saiu um pouquinho. Eu acho que a gente teria que fazer uma coisa bem simples, tá? A gente teria que pegar o datasheet desse motor, só que não tem nenhuma indicação, né? Vamos ver se eu acertei. Vocês estão vendo que ele é lento, né, pessoal? Mesmo pro tempo de simulador que está escondido aqui, tá? Deixa eu tirar aqui o zoom. Cara, eu acertei, hein? 180 ficou certinho ali no fio vermelho, né? Vamos ver o 0. Aliás,
É, 180, agora vamos ver o zero, se ele gira direitinho. Então eu acho que eu acertei que é 500 e 2.500. Foi chute mesmo, tá, gente? Eu diminui um pouco o tempo pro zero e aumentei um pouco pro 180. Realmente acertei, tá? Pelo menos tá razoável. Se não tá perfeito, talvez tivesse algum ajuste ali no 180. Um pouquinho, ao meu ver, tá um pouquinho deslocado, mas eu não vou me arriscar, tá? E aí, como eu sei que o motor se comporta assim, eu vou lá e coloco do outro. Então, de novo, tempo em microsegundos para a posição de 0 graus, tempo em microsegundos para a posição de 180 graus. Maravilha? Pago isso. Inicia a simulação. Tá? Maravilha. O primeiro motor tá lá, né? Iniciou numa certa posição. Esse ângulo aqui é o ângulo de 90, né, pessoal? Vou botar o outro aqui no ângulo de 90 também. Ou aproximadamente 90, pelo menos. Ó, os dois motores no ângulo de 90, beleza? Quase 90, né? 89. E vou iniciar aqui o ciclo, então, do primeiro motor, ó. Tá indo para 0 graus. Enquanto isso, eu consigo mexer no outro, né? Óbvio, né? Essa é a beleza da história, né, pessoal? Um dos motores está trabalhando, o outro eu estou fazendo seguir o potenciômetro. Vocês veem que ele tem uma baita de um atraso, né, em relação ao potenciômetro, é óbvio, né? Que ele é lento, tá, gente? Então tá mexendo um e o outro ali, sem que o meu código esteja travado, né, gente? Então eu estou fazendo aqui o processamento de tudo, né? Enquanto o motor realiza a sua operação, porque eu criei aquela nossa estrutura típica de uma máquina de status. Então aqui, né, o M1 iniciou em 0, agora foi para 180, em seguida ele vai para 45, eu acho. Só que vai levar 10 segundos, né? Vai levar uma vida aqui em tempo de simulação, mas vamos esperar. Enquanto isso, vamos botar esse outro em 180. Professor, Fala. se eu fazer algum circuito que tenha só um servomotor, é interessante usar a máquina de estado ou não tem porquê? Depende da tua aplicação. A máquina de estados que nem eu fiz, cara, aqui, nesse caso, é para quê? Para que eu montei essa máquina de estados? Porque eu estou fazendo com que o motor siga um posicionamento. Imagina uma máquina, né, cara? Ela estava fechada, eu abri, deixei um tempo aberto, depois fui para meia abertura, para, sei lá, para sair ração, tá? Depois fechei completamente, entendeu? Então eu fiz a máquina para fazer a programação da minha movimentação, entendeste? Tu vai fazer isso justamente quando tu quiser criar uma movimentação do servomotor pré-programada. Gente, aqui eu estou mostrando o servomotor e vocês estão vendo o movimento somente o giro, né, angular, perfeito? Nada impede que esse servomotor ele esteja vinculado a alguma peça que faça movimento linear. Não sei se vocês entendem isso. Imaginem uma esteira. O servomotor está no eixo da esteira. Está numa roda da esteira, perfeito? Se ele movimentar para um lado, se ele movimentar para o outro, vocês concordam comigo que a esteira vai movimentar ou para a direita ou para a esquerda, né? Então imaginem que vocês estão fazendo posicionamentos. Então, Eduardo, assim, tu vai fazer a máquina, como eu quis aqui, eu quis fazer o quê? Quis fazer 3 movimentações, né? Ele ir para 0 graus, depois para 180 graus, depois para 45 graus, 4 posições, na verdade, depois voltar para 90. Entendeste? E aí ele fica parado em 90. Tu vai ver que ele vai ficar 5 segundos em 45 graus. Depois ele vai ir para 90 e ele fica ali em 90 até que a gente aperte de novo o botão de iniciar. É quase impossível te dizer se tu tem que fazer desse jeito ou não, porque depende da tua aplicação. Tá bom? Sim, tipo, que nem o caso de fazer carrinho, não tem por que fazer Não, máquina de o estado. carrinho eu acho que segue muito mais o modelo do potenciômetro, tu concorda? O cara tá setando a direção e tu tá fazendo o servomotor seguir, né? Concorda comigo? Sim. Eu acho que Tá. não. A dúvida era essa. Infelizmente, nesse caso aqui, tu vai seguir justamente o caso do potenciômetro, porque tu quer que a direção ela siga o que o cara tá mandando. Maravilha? Enquanto que nesse caso aqui da máquina, o que eu quero fazer é diferente, né? O que eu quero fazer é com que a minha máquina faça uma sequência de posicionamentos. Imagina, cara, por exemplo, que tu queira fazer uma máquina que movimente uma peça para um local e fure a peça. Seriam posições do servomotor, tu entendeu? Sim. Basicamente isso. Aí tu tem que fazer a máquina de estados. No teu caso, eu acho que talvez não seria, tá? Seria muito mais o caso do potenciômetro. Tá bom? Tá bom. Valeu, senhor.
Gente, basicamente servo motor é isso daqui, tá? Depois tem o servo contínuo, mas aí eu tenho que testar como é que funciona nesse caso aqui, eu não sei para esse servo, tá? Que basicamente seria usar a mesma biblioteca aqui, só para mostrar para vocês, tá? Usar o comando write, só que ao invés do write se referir a controle de posição, ele vai se referir a controle de velocidade. Aqui, ó. Num servo contínuo, tá? A gente teria a velocidade zero, o ângulo, o zero, né, no right, correspondendo à máxima velocidade num sentido, 180 correspondendo à máxima velocidade no outro sentido, e 90 significando para o servo ficar parado. Basicamente isso. Tá? Então, a diferença do servo de movimento contínuo para controle de posição é essa, tá? No controle de posição, tu controla a posição de giro, e no contínuo tu controla a velocidade de giro. Que cá entre nós, vocês poderiam fazer isso com um motor CC qualquer, né? Não precisaria, não precisaria de um servo motor para essa aplicação. Ficou alguma dúvida aí, minha gente? Como eu falei, servo motor é uma coisa simples, tá? Não tem grandes complexidades envolvidas. É óbvio, né? Tô falando o comando, né, cara? Mas a gente tá falando de disciplina de microcontrolados, né? Então, nosso objetivo aqui é fazer o comando do servo motor. Daria para fazer outras coisas com Arduino? Daria para a gente fazer a parte não de comando, e sim a parte de controle. Então, o que eu poderia, né? Eu posso montar o servo motor, não sei se vocês me entendem. Posso pegar um motorzinho CC, botar um controle de posição. A partir da realimentação de posição, é o Arduino que verifica se tem que o motor girar para um lado ou girar para o outro. Aí eu posso fazer o controle PID dentro do Arduino, por exemplo. Tá? Dá para fazer, sem dúvida. Funciona? Belezinha. Tá? Inclusive, tem application notes desse tipo, tá? Deixa eu ver. Application note Atmega. Não sei se é um Tine, mas vamos lá. Atmega 328. Servo Motor Controller. Na verdade, seria isso daqui mesmo. Com pique eu sei que tem. Com pique eu já vi, tá? Realmente. Não vi, não, mas agora com pique eu tenho certeza que eu vi. Microchip. Mostra até o circuito, tá? Com o cara. Aqui, ó. Viu? Não só eu vi como estava no histórico. Mas, gente, ser um PIC ou ser um Arduino dá na mesma, tá? É só a mera questão de referência. Só para mostrar um outro aplicativo que não tem nada a ver com o que a gente viu, tá? Mas é um caso interessante para vocês entenderem, tá vendo? Basicamente, aqui o que ele faz é o quê, ó? Tá aqui o motor CC, tem alguma forma de realimentação de posição, e tá aqui a plaquinha que faz o comando do motor CC para que o conjunto motor CC, sensor mais placa sirva como um servomotor, vocês entenderam? Então, eu uso o microcontrolador para construir o servomotor também, não para comandar. Diferente, tá? Aí é bonito, aqui ó, ele fala aqui ó, como é que faz, como é que não faz. Interessante ver essa application note, tá? Apesar de que para vocês talvez esteja um pouquinho avançado, porque se não me engano ele faz um controle PID, tá? Mas posso estar, faz muito tempo que eu não vejo isso daqui, então posso estar enganado, tá? Mas vocês veem até o fluxograma ele tem aqui, né? Do que, como é que ele comanda o servomotor, tá? Aqui ele mostra, ó. Erro de posição ao longo do tempo, né? Isso daqui que vocês estão vendo, isso aqui é bonito, tá, gente? Um dia, se algum de vocês quiser seguir engenharia, né? Elétrica, eletrônica, isso daqui que ele está mostrando, tá? É um controle PID mesmo, né? Tá aqui a constante de controle integral, controle derivativo e controle proporcional, tá? Então, vocês estão vendo que era para atingir a posição aqui 2200, que eu não sei o que significa, tá? E ele vai fazer essa onda aqui oscilando, né? A onda tracejada, que é o comando real. Então, eles foram lá, capturaram tudo. Bonito. Um belo trabalho. Isso daqui seria um bom trabalho para uma disciplina de microcontrolados numa graduação, para o cara fazer o controlador do servomotor. Não o comando, mas sim o controlador. Ok? Então, aqui com a biblioteca servo, a gente tem o servo pronto. Basicamente, o que a gente quer dizer para esse servo é a posição que você deve atingir, era isso. Tá? Ficou alguma dúvida? Curizada? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Eu vou parar por aqui, então. Só lembrando vocês de novo, tá, gente? Não se esqueçam, por favor.
Vocês têm coisas no Moodle que teoricamente, tá, gente? Vou explicar de novo. Achei que tinha ficado claro, talvez não tenha ficado para todo mundo. As aulas síncronas, a gente está usando um modelo onde as aulas síncronas são apoiadas pelo Moodle. Então, se vocês se vocês notarem, eu estou lançando o conteúdo no Moodle antes da aula síncrona. Então, a gente está na semana do dia 8, né? Estamos na semana do dia 8. E eu estou vendo aqui na aula síncrona um conteúdo da semana no dia 1º. Por quê? Porque era para vocês terem visto e ter acessado esse conteúdo. Fora isso, de novo, não se esqueçam que vocês têm aquelas aulas que são sábados, tá? Que é só assíncrono, tá? E, de novo, para quem chegou depois, não se esqueçam, então, que para essa aula do dia 10, que eu vou escrever ali, que é sábado letivo, tá? Vocês têm que acessar o material até o dia 22, mas esse material é um exercício que vai valer nota do trimestre, tá? Então, por favor, depois verifiquem aí tudo, tá? É uma coisa semelhante que a gente fez agora, tá? Só permitindo que o usuário, ao invés de fazer as posições aqui fixas, que nem eu fiz, né? 0 graus, 180, 45, permitindo que o usuário programe a posição com um tecladinho, tá? Por que esse exercício? Porque eu estou pedindo para vocês usarem duas bibliotecas, a Button e a Keypad, que basicamente elas fazem aquilo que a gente fez para botões até agora e que a gente fez para teclado, dentro de uma biblioteca já pronta, tá? Que a gente poderia criar também ela, que daria na mesma. Tá? Mas existem essas bibliotecas que podem ser úteis para eventuais projetos que vocês estejam construindo, tá? Então, essas bibliotecas, inclusive, vocês já podem ir acessando, porque já estão ali disponíveis para vocês, né? Em termos de materiais, tá bom, pessoal? E de novo, né? Parte de motores de passo, eu não tenho como fazer uma aula síncrona com vocês, porque eu não tenho como mostrar nada no Tinkercad, é tudo componente físico, tá? Mas eu postei já a primeira parte aqui, digamos que é um início, tá? E acabando essa parte aqui da Button e da Keypad, eu já posto, perdão, já posto a segunda parte, incluindo aqui o controle de motores bipolares, como eu expliquei lá no início da aula. Tá ok? Não tendo dúvidas, encerramos por aí. Certo, minha gente? Boa tarde aí para todos. Valeu, senhor. Valeu, pessoal. Tchau, senhor. Tchau, gente. Parar a gravação.